Olá, gente! Finalmente vamos começar a nossa série falando quando os filmes pregam. Eu estou aqui no Cine Prime, mais uma vez nosso agradecimento por cada pessoa por nos receber tão bem. E eu quero falar sobre o maior herói já feito, o maior herói que influenciou uma geração. Desde a década, final da década de 20, entrando na década de 30, Superman tem influenciado uma geração. E é impressionante como ele é acima de todos os outros heróis. Eu quero que você descreva aí nos comentários qual é o seu herói favorito. O meu é o Superman. Porém, a história dele, revelada no filme do Zack Snyder, é algo interessante que a gente encontra na Bíblia. Provérbios 22, versículo 6 vai dizer algo interessante. Eduque a criança no caminho, para que quando ela envelheça, ela não destrua a terra. Brincadeiras à parte, mas para que ela não se corrompa, que ela não se perca. E esse filme fala muito sobre essa relação paterna. Para mim, no filme Homem de Aço, o maior herói não é o Superman, é Jonathan Kent. Filme lançado em 2013, dirigido por Zack Snyder, interpretado por Henry Cavill, aquele ator bonito, charmoso, e com muita personalidade, demonstra a criação de um herói. Todo o seu desenvolvimento e entendimento que ele tem sobre a vida e de como poder ajudar as pessoas. Como eu falei, o maior herói desse filme não é Clark Kent, é Jonathan Kent. Para mim, ele é o herói porque ele inspira o seu filho. Todas as vezes que há um diálogo entre os dois, há uma mistura de empatia e também de um desejo de ajudar o próximo. É interessante que todas as vezes o pai sempre está corrigindo o filho. E muitas das vezes ele quer treinar o seu filho a ser um bom homem, muito mais do que um herói. E é interessante que nos nossos dias as pessoas querem ensinar os seus filhos a serem grandes heróis e esquecem de ensiná-los sobre o caráter. Jonathan Kent está preocupado em Clark ser uma pessoa de bem e talvez apele muito ao nosso coração, nós que somos pais, e você que ainda vai ser pai, a ensinar o seu filho o caminho certo, o caminho correto. Jonathan Kent não está ensinando o seu filho a ser poderoso, mas se tornar uma pessoa que pode ajudar o próximo, sem vanglória, sem méritos próprios, tudo isso com o desejo de ser realmente solidário. Jonathan Kent está preocupado com as reações de Clark. Muitas das vezes Clark é indagado se ele poderia ajudar ou não as pessoas. Algumas vezes Clark tem a decisão de salvar os amigos ou se manter no anonimato, mas o senso inspirador de Clark sobressai a sua vontade de sair do anonimato para ajudar o próximo. Nós vemos algumas cenas, o pai indagando que ainda não era a hora dele se revelar ao mundo. Inclusive a morte poderia não ter ocorrido se Clark tivesse salvado seu pai. Isso era o desejo de Clark, mas quando ele vai para salvar, o pai simplesmente diz: não, pare, ainda não é chegado o tempo. Isso tem muito a ver com os nossos dias. Quantas das vezes existem heróis que estão em processo de produção, mas que são lançados antes dos tempos? E a presença de um pai faz toda a diferença. Na verdade, o mundo precisa de um pai. Essa frase me marcou há muito tempo. E quando eu assisto esse filme, eu fico impactado com o caráter e a personalidade de Jonathan Kent. Existe a necessidade de pais biológicos. Existem muitas brincadeiras de pais que vão comprar um cigarro e não voltam nunca mais. É trágico. Quantos filhos foram criados sem os limites, sem a provisão e o cuidado de um pai e se tornam deficientes. E o que ocorre? Um dia esse filho vai se tornar pai e se ele não receber uma boa criação, possivelmente ele vai ter uma deficiência de também ensinar os seus filhos. Quando nós olhamos também para a Bíblia, nós enxergamos pais espirituais. O apóstolo Paulo tinha um filho Timóteo, que todas as vezes ele recomendava e falava: eu sou o seu pai espiritual. O mundo precisa de pais espirituais, pessoas que vão ensinar os seus filhos espirituais como devem agir, a proceder no caráter deles, muito mais do que se tornarem os próximos Lucinhos, os próximos Neil Barreto, nada disso. Nós precisamos treinar essas pessoas, seja qual for o âmbito, na igreja, na sociedade, para serem pessoas de bem, pessoas de caráter.
Uma coisa interessante também sobre o filme é que Jonathan Kent é diferente de qualquer outro pai de herói. Possivelmente, se você lê nos quadrinhos, são poucos os pais inspiradores. Já Jonathan Kent, não. Ele é extremamente inspirador. Para você perceber a importância da paternidade na vida de uma pessoa e até mesmo de um herói, quando nós olhamos para o Capitão Pátria, nós vemos a ausência da paternidade. Se você já assistiu The Boys, que a gente não recomenda, tem que ser para maior de 28 anos, nem para maior de 18, maior de 28 anos, porque o filme é recheado de pornografia, de violência, mas o que me chama a atenção em The Boys é que o Capitão Pátria tem a mesma força e também o ar de superioridade que muitos heróis teriam, mas se ele tivesse um pai, ele seria diferente. Capitão Pátria é a revelação de heróis que não tiveram nenhuma orientação, de pessoas que cresceram na vida sem alguém para chamar a atenção, para corrigir e exortar. Jonathan Kent seria também um bom pai para o Capitão Pátria. Porém, ele foi apenas o pai do Superman. Quantos heróis nós vemos aí que não conseguem ouvir um não? São pessoas mimadas que não tiveram boas orientações. Capitão Pátria e Superman poderiam ser pessoas iguais, com o mesmo mau caratismo que Capitão Pátria tem. Mas por Superman ter Jonathan Kent como pai, tudo mudou na sua vida. Superman e Jesus Cristo têm várias semelhanças. Ao longo de todas as histórias de quadrinhos e até no filme, a gente percebe isso. O homem que foi enviado do céu, o homem que veio para salvar a terra, o homem que surgiu para a Terra com 30 anos de idade. São inúmeras as referências. Inclusive, Zack Snyder coloca no filme, quando a Zod, o general, vem para atacar a Terra, Superman, como um bom presbiteriano, que está até nos quadrinhos, ele vai na igreja, ele tem um diálogo ali com um bispo, e ainda Zack Snyder faz questão de colocar atrás dos vidros, ali nos vidros, a figura de Jesus Cristo, comparando. E ainda o Superman fala, será que eu devo me entregar à humanidade? O filme é recheado disso. Para algumas pessoas soa como um tom até de blasfêmia. Para mim, particularmente, não. Porque quando termina o filme, a gente entende que era apenas algo que acabou, apenas uma imaginação, apenas uma diversão. Mas quando a gente volta para casa, a gente realmente entende que Jesus foi o super-homem, um homem extraordinário, um homem que realmente salvou a humanidade, não do general Zod, não de uma ameaça, de um vilão, mas do pecado e do inferno. Jesus Cristo é o maior herói de todos os tempos. Ele faz o que ninguém faz. Mas quando nós olhamos para o filme de Superman, a gente sente aquele gostinho de falar assim, como eu queria ser Superman, como eu queria voar, como eu poderia ajudar as pessoas. Entenda, no coração de cada crente há o mesmo desejo de ajudar as pessoas, de salvar as pessoas. Mas entenda, você precisa de um Jonathan Kent, porque é ele que produz verdadeiros heróis.